Ponte Pêncil Padre Matias Michelisa. Os distritos de Ouro e Rio Capinzal, na terceira década do século XX, pertenciam ao município de Campos Novos, de vasto território envolvendo o Planalto Catarinense e o Vale do Rio do Peixe. Um fator que dificultava a vida da população dos mesmos, principalmente dos moradores da margem direita do Rio do Peixe, era a falta de conexão entre os dois povoados, uma vez que apenas o serviço de balsa e botes era disponível para o transporte de pessoas e produtos de um lado para o outro. No lado do Rio Capinzal, havia a estrada de ferro, inaugurada em 20 de outubro de 1910. Ainda diversas indústrias, hospital, um comércio bem organizado e até hotéis. No lado de Ouro, o comércio era bem ativo e a produção agrícola muito forte, até por causa da vocação de seus colonizadores, descendentes de italianos originários da Serra Gaúcha. Em 1932, estando em bom estágio de desenvolvimento, precisavam construir uma ligação fixa entre os dois povoados. Então, as comunidades lideradas pelo senhor José Zorteia, uma pessoa de alto espírito empreendedor, com grande agilidade e muito criativo, fez projetar uma ponte de madeira sustentada por cabos de aços assentados em pilastras também de madeira. Coube aos senhores Otávio Ferro e Anibal Ferro formarem a equipe de trabalho e executarem a obra, pois tinham grandes conhecimentos em carpintaria e marcenaria. Para financiar a obra, obtiveram, através do município, uma pequena ajuda do governo do estado, mas os custos maiores foram bancados pelos moradores dos dois distritos. Depois de quase 2 anos desde a concepção do projeto, a ponte ficou pronta e teve sua inauguração em 1934, numa concorrida solenidade, quando o padre Matias Michelisa, um dos grandes incentivadores da obra, atravessou-a a cavalo, na parte localizada em Rio Capinzal. Havia sobre ela uma casa de pedágio, onde os usuários pagavam para passar de um lado a outro. À época, era considerada a terceira ponte do gênero no mundo. Porém, por ocasião da grande enchente de 21 de junho de 1939, ela veio a ruir pela força das águas do Rio do Peixe, que agiram inclusive a Rua da Praia, hoje Rua Governador Jorge Lacerda, e a Felipe Schmidt, o local onde se situa a Praça Pio XII, foi totalmente inundado. Fora uma enchente sem precedentes. Também houve alagamento na área central de Capinzal e Ouro. Mas nossa comunidade, muito unida e determinada, contratou um responsável técnico, o engenheiro austríaco Máximo Azinel, que também teve o apoio do prático, o australiano Antônio Ouseman, e conseguiram construí-la agora com pilastras de concreto e com um vão central de 84 metros e 50 centímetros e ainda parte de extensão imóvel. Hoje, na totalidade, atinge 142 metros. A segunda ponte exigiu um investimento de 200 mil cruzeiros e houve a participação do Estado com 90 mil cruzeiros. Os 110 mil cruzeiros faltantes e ainda muitos serviços foram bancados pelos moradores dos distritos de Capinzal e Ouro. Foi inaugurada em 1945. Os nossos benfeitores guardam até hoje plaquetas metálicas em que consta serem, abre aspas, sócios, fecha aspas, do empreendimento. Cabe mencionar que tinha uma largura de 3,5 metros, o que possibilitava a passagem de carroças com tração animal e de pequenos caminhões, os quais transportavam artigos de consumo de Capinzal para o Ouro e suínos deste para serem abatidos no frigorífico Ouro, mas que era localizado em Rio Capinzal, ali próximo da estrada de ferro. Alguns anos depois da inauguração da ponte Irineu Bornhausen,
a chamada, abre aspas, Ponte Nova, fecha aspas, inaugurada em 6 de janeiro de 1956. A pista da Ponte Pêncil foi estreitada, ficando na largura atual, apenas permitindo-se a passagem de pedestres. Na enchente de 7 de julho de 1983, ela foi parcialmente destruída, sendo reconstruída pela ação dos prefeitos de Capinzal, Celso Farina, e de Ouro, Domingos Antônio Boff, o Mingo. Entretanto, na segunda metade do ano de 1984, pouco tempo após a sua construção, o violento vendaval seguido de ciclone atingiu a área central de Ouro, levando parte da cobertura de alumínio do Ginásio Municipal de Esportes André Colombo e derrubando a ponte. Foi uma cena horrível. A cidade escureceu no meio da tarde. Virou tudo noite. Vieram fortíssimas rajadas de vento. O ar frio misturava-se ao quente. Formava redemoinhos. As pessoas se agarravam aos postes e mesmo aos pneus dos carros estacionados na rua Felipe Schmidt para não serem levadas pela sua força. E num dado momento, os cabos laterais de segurança foram rompidos. A plataforma de madeira foi lançada ao ar, sentido sul-norte, até a altura do topo das duas colunas altas que sustentavam os cabos de aço. Com o represamento do vento, foi tanta força exercida que as pilastras de concreto se quebraram ao meio, na altura da plataforma, caindo tudo dentro do Rio do Peixe. Custou-me acreditar que isso tivesse acontecido. Presenciei a cena da janela da sala do pré-escolar da escola Prefeito Silvio Santos, para onde corri quando percebi que vinha a escuridão. Preocupei-me porque esta era uma casinha de madeira ao lado do prédio principal da escola. Com calma, incentivei as crianças da professora Neuza Bonamigo, abre aspas, brincarem de se esconder, fecha aspas, debaixo de suas mesinhas. Formulei uma brincadeira de nos escondermos, pois tive medo de que a edificação também desabasse sobre eles. A professora logo entendeu o que eu estava fazendo e o porquê. Eu apontava o dedo para a janela, sugerindo que fosse olhar sem as crianças notarem aquele cenário desolador. Fazia sinais e ela não imaginava a cena de horror que se passava lá fora. Eu não queria que as crianças se assustassem, mas entendeu que algo se passava e alojou os pequenos sob suas mesinhas. Evitamos que as crianças percebessem o que se passava. Felizmente, nada de mal lhes aconteceu. Alguns minutos depois, a ocorrência de chuva, um aluno nosso e o filho de uma professora, nossa colega, estavam sobre a ponte, mas conseguiram escapar de cair no rio ou serem atingidos pelos materiais da ponte. Caíram fora das águas. Tudo terminou bem, mas as águas subiram e levaram todas as madeiras embora. De novo, no ano seguinte, 1985, foi reconstruída com o aproveitamento das bases dos pilares e a fixação dos pórticos de sustentação dos cabos de aço sobre essas. Fizeram furacões verticais nas pilastras restantes e conseguiram, abre aspas, chumbar, fecha aspas, as colunas sobre elas. Tudo ficou bem novamente. Houve substituição do madeiramento por 2 vezes. Desde então, em 1991 e 2005, ficando no mesmo padrão, com o objetivo de preservar seu modelo arquitetônico, uma verdadeira obra de arte. Está ali, impondo sua simplicidade histórica, majestosamente sobre o Rio do Peixe. Euclides Celito Riquetti, 24/5/2013.